Você já ouviu alguém dizer que Deus é amor? Claro que sim, é o slogan oficial do céu. A igreja que eu frequentava, o pastor dizia, Deus é bom. O rebanho respondia, o tempo todo. Depois o pastor dizia, o tempo todo. E o rebanho respondia, Deus é bom. Mas será mesmo? Imagina um pai que manda o seu filho para ir negociar com bandidos altamente perigosos e para encorajar, ou melhor, para motivar o filho a obedecer a ordem, diz ao filho, não tenha medo dos bandidos altamente perigosos, meu filho, pois tudo o que eles podem fazer é te matar. Tenha medo de mim, porque se você não me obedecer, eu vou te matar fisicamente e depois de morto ainda vou torturar a sua alma para sempre num inferno de fogo eterno. Parece saudável isso? Parece justo? Parece ser compatível com as palavras de um Deus justo e amoroso? Pois é exatamente essa lógica por trás de Mateus 10:28, um dos versos mais sombrios e ameaçadores da Bíblia. E os clientes, queria dizer, os crentes, ou seja, as vítimas das religiões, fingem que não sabem interpretar a mensagem. Ou se calhar não têm mesmo capacidade de interpretar devido à lavagem cerebral feita pelo sistema religioso. Neste vídeo vamos fazer uma análise hermenêutica no livro de Mateus, do Novo Testamento, capítulo 28, versículo 10, e analisar o caráter e o perfil psicológico do Deus de Israel. Para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixa já aquele like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente aqueles amigos que são crentes e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este conteúdo agregou algum valor em você. Pois bem, vamos à leitura do verso. Mateus capítulo 10, verso 28 diz: Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Lucas, capítulo 14, versos 4 a 5, é um texto paralelo de Mateus e reforça essa ameaça dizendo: Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês a quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Um texto fora de contexto é pretexto para a heresia, assim costumam dizer os crentes. Então vamos ver quem disse estas palavras, para quem disse e qual era o contexto e a motivação. Bem, estas palavras são de Jesus e está falando com os seus discípulos. O contexto é o envio dos discípulos para pregar com a advertência de que seriam perseguidos. Para você que é pesquisador, que gosta de constatar e não aceita de primeira, eu te convido a ler todo o capítulo 10 de Mateus, que possui apenas 42 versos. Mas eu vou ler aqui alguns trechos para mostrar o contexto da ameaça, para te mostrar em que contexto essa ameaça surge. Em Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus diz: Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o evangelho. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia.
E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Agora imagina o cenário. Jesus disse aos seus discípulos que os mandava como ovelhas no meio de lobos, que seriam presos, chicoteados, seriam julgados, odiados e mortos por serem seguidores de Jesus. Ou seja, é uma missão suicida. E muitos discípulos poderiam ter pensado em desistir com medo dos homens que talvez poderiam lhes chicotear, julgar ou até mesmo matar. E é nesse contexto que Jesus, para encorajar e motivar seus discípulos, diz no verso 28, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A mensagem é clara. Não tenham medo dos homens, tenham medo de Deus, que pode queimar vocês eternamente no inferno de fogo, se lhe desobedecerem. Ou seja, os discípulos não tinham alternativa a não ser obedecer obrigatoriamente Jesus. Não tinham livre-arbítrio. Ao obedecerem Jesus, correriam o risco de uma morte brutal, assim como Estevão foi apedrejado. Ao desobedecerem Jesus, correriam o risco, primeiro, de serem mortos fisicamente por Deus, depois de mortos, suas almas queimarem eternamente no inferno de fogo. Os discípulos estavam num conflito interno que a psicologia chama de conflito repulsão-repulsão. É quando um indivíduo tem duas opções de escolhas, todas elas escolhas repulsivas, e é obrigado a optar por uma. É o chamado conflito repulsão-repulsão. Esse conflito provoca dissonância cognitiva e a síndrome de Estocolmo. A religião é como um vírus, ela é altamente contagiosa. Você já viu pregadores na rua, nos ônibus ou mesmo nos púlpitos totalmente fora de si, com uma audácia, parecendo não temer nada nem ninguém, até mesmo a morte, excepto Deus. Quer dizer, para eles a única coisa que devem temer é Deus. Pois é, muitos desses pregadores estão convictos de que estão fazendo o trabalho mais digno e honrado do mundo. Muitos deles acham mesmo que estão numa missão mais nobre que os próprios bombeiros. Afinal, os bombeiros apenas salvam homens de incêndios provocados muitas vezes acidentalmente. Os bombeiros apenas salvam o corpo físico. Já eles salvam os humanos do inferno de fogo eterno, construído por um Deus irado que pretende queimar a maioria dos humanos por toda a eternidade. E eles nunca se perguntam, nunca pensaram, mas se este Deus é todo-poderoso, onisciente e todo-amoroso, por que criou o diabo, uma criatura espiritual poderosa, para corromper a humanidade e depois criar um inferno onde vai jogar a humanidade que é pecadora por natureza? A desculpa do livre-arbítrio é uma história para boi dormir. O livre-arbítrio não existe tanto na Bíblia como na vida real. Nossas escolhas são condicionadas por determinismos e interacionismos psicossomáticos e socioculturais. Eu não quero dizer com isso que tu não deves ser responsabilizado pelos teus erros. Eu quero dizer com isso que se fores cristão, este vídeo tem o potencial de mudar a tua visão sobre o Deus da Bíblia e talvez seres um ateu tal como eu. E se calhar este vídeo apareceu acidentalmente no teu feed de vídeos por aí, acho que é assim que se diz. Mas um outro cristão que não teve essa sorte pode continuar cristão. Logo, não foi livre-arbítrio como tal que te faria tomar essa decisão, mas um condicionamento social. Mas voltando à análise, Jesus, o príncipe da paz, está dizendo: não tenham medo dos homens, tenham medo de Deus. Porque Ele pode matar você e depois queimar a sua alma para sempre no fogo do inferno. Uau! Que amor é esse? A Bíblia diz que devemos amar a Deus. Mas como você ama alguém sob ameaça? Como se ama um ser que diz: ou me adora ou te queimo para sempre? Se um pai dissesse isso ao filho, a gente chamaria o ato de abuso psicológico e o pai de sádico ou psicopata. Mas quando Deus faz, é justiça divina. E é aí que entra a pergunta: se Deus é justo e misericordioso, por que Ele teria prazer em queimar alguém eternamente? Tenho uma pergunta para ti. Sim, para ti, mas é só para ti. Não recorra ao teu irmão de igreja para perguntar, nem ao teu pastor, porque quando a fé de dois ou mais crentes se junta, vira fezes. Mas agora raciocina comigo. Um sujeito como eu, o parteiro da razão,
Vivo uma vida de 70 anos, onde o pecado mais grave contra Deus é apresentar com sinceridade os meus argumentos ateístas aqui na internet contra o Deus da Bíblia, porque não vejo evidência da sua existência. E quando eu morrer, Deus, sadicamente, ao invés de me aniquilar de vez, no mínimo, o que também já seria injusto, não seria justo, mas no mínimo, em vez de me aniquilar definitivamente, Ele vai manter a minha alma viva e me torturar, não um quintilhão ou um decilhão de anos, mas vai me torturar eternamente, infinitamente, no inferno de fogo eterno. E tem mais, minha cosmovisão ateísta é sincera e fruto de uma busca sincera de Deus, primeiro na Bíblia, depois na ciência, depois na filosofia e outras áreas mais. E sinceramente não só não encontrei Deus, mas descobri que se é suposto o Deus da Bíblia ser onipotente, onipresente, onisciente, omnibenevolente, imutável e um ser de suma justiça, esse ser é um mito criado pela mente humana. A Bíblia não descreve um ser assim. A Bíblia descreve um Deus psicopata, sádico, megalomaníaco, narcisista, mentiroso, confuso, em suma inconsequente, que não consegue controlar os seus próprios poderes. Infelizmente, esse Deus malvado também só existe nas páginas da Bíblia. Já esse Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnibenevolente, imutável e de suma justiça, nem nas páginas da Bíblia existe. Ele só existe nas palavras, nas bocas das pessoas. Nem nas páginas da Bíblia ele existe. Agora, por favor, tira todas as fezes da cabeça e me responda com razão. E quando eu digo fezes, não se sinta ofendido. É apenas uma minha forma de dizer o plural de fé. Fé, fezes. Não é? É gramaticalmente incorreto, pode ser. Mas me responda com razão, não com fezes. Seria digno de um Deus de máximo amor, máxima justiça, me jogar num inferno de fogo eterno para pagar pelo pecado de não crer em sua existência e na divindade de seu filho, que mentiu que voltaria no primeiro século e até agora não veio? E principalmente, seria proporcional pagar uma eternidade no inferno de fogo eterno por pecados que cometi durante uma vida de 70 anos? Será que Deus deseja que eu finja que acredito em sua existência? Se Ele é onisciente, não vai saber que eu estou a fingir, na verdade não acredito na sua existência? Por favor, crente, você que é crente, responde às minhas indagações. Mateus capítulo 10, verso 28, é perfeito para o terror religioso. Você prega o medo, depois vende o alívio. Dê o dízimo, sirva a igreja, obedeça e talvez você escape do inferno de fogo eterno. Conveniente, não? E olha o paradoxo. O crente acha que o diabo é o vilão da história. É isso. O crente acha que o diabo é o vilão da história. Mas eu vou fazer uma série de perguntas para vermos quem é o verdadeiro vilão da história. Primeiro, quem é o Deus Todo-Poderoso? Deus da Bíblia. Quem é omnipotente, omnipresente e onisciente? O Deus da Bíblia. Quem criou o diabo sabendo que supostamente ele faria coisas más? O Deus da Bíblia. Quantas pessoas o Deus da Bíblia matou na Bíblia? Bem, de acordo com contagens feitas por estudiosos como Steve Wells, autor de Drunk with Blood, God's Killing in the Bible, estima-se que Deus matou 2.476.633 mortes diretamente atribuídas a Deus. Isso sem contar com o dilúvio, Sodoma, pragas e guerras cujo número não é específico. Outra pergunta: quantas pessoas o diabo matou na Bíblia? Na Bíblia, o diabo não matou nenhuma pessoa, ou seja, o diabo matou 0 pessoas. E talvez você vai me perguntar, e os 10 filhos de Jó? Não foi o diabo que matou? Não, não foi o diabo. Tal como no mandato de um governante, as obras construídas ou feitas com a anuência desse governante são atribuídas ao governador ou a este governante. Assim também o autor moral das mortes dos 10 filhos de Jó
é Deus, ou seja, Deus foi o mandante. O crime é imputado a Deus. O diabo apenas estava a cumprir uma ordem direta de Deus, de um Deus cuja vontade ninguém resiste, segundo Paulo de Tarso. É Deus quem mandou o diabo, vá lá e mata os filhos de Jó. A ideia toda foi de Deus. E com isso vem outra questão. Isso quer dizer que o diabo só faz o mal com assinatura ou permissão de Deus? Exatamente. O diabo só faz o mal com assinatura ou permissão de Deus. Uma outra questão ainda. Então, quem criou o inferno? O inferno foi criado pelo Deus da Bíblia. E ele que tem as chaves do inferno. O inferno é de Deus, não é do diabo. E também é o próprio Deus que joga as pessoas no inferno, não é o diabo. Ok, e o diabo é o chefe do inferno, certo? Não, o diabo também será um prisioneiro do inferno, tal como eu. Talvez o diabo lá no inferno seja meu colega de cela. Sim, talvez ele seja meu colega de cela. Espera aí, o carcereiro do inferno é o ser que se diz amoroso? Tem alguma coisa errada aí, não tem? É claro que tem, mas o crente prefere viver com dissonância cognitiva a vida inteira. Ele finge que não vê. Agora me diga, a história de não ter medo dos homens, mas de Deus, porque depois de matar te coloca no fogo do inferno eterno, te parece justiça ou chantagem espiritual? Se Deus precisa ameaçar para ser adorado, então ele não quer amor, quer submissão. Ele segue a máxima maquiavélica que diz: melhor é ser temido do que ser amado. A verdade é que o medo pode te levar a uma igreja, mas nunca vai te levar à verdade. Comenta aí embaixo e me responde. Você já teve medo desse verso? Por favor, compartilhe o vídeo com aquele amigo crente que ainda acha que o inferno é prova do amor de Deus. Por hoje é tudo. Foi um prazer estar contigo do princípio ao fim do vídeo. Aquele fortíssimo abraço, pois eu fui.